Entendeu, João Vitor? Que um triângulo escaleno ele pode ser retângulo também, e inclusive um escaleno pode ser isósceles. Olha, um retângulo, um triângulo retângulo pode ser isósceles. Entendeu isso? Olha, uma coisa que um triângulo retângulo não pode ser é equilátero. Isso ele não pode ser. Um triângulo equilátero. Um triângulo retângulo não pode ser equilátero, né? E daí, isso daí eu vou deixar para vocês pensarem, tá? Exercício de número 3. Quais itens contêm medidas de segmentos que permitem a construção de um triângulo, tá? Isso aqui é outra coisa que a gente verificou também em aulas anteriores, tá? Condição de existência. Então, ó, isso aqui a gente tem aulas anteriores ali falando sobre condição de existência de triângulos. Condição de existência de triângulos. Primeiro eu vou fazer uma análise. Nas aulas anteriores ali, eu comecei a fazer uma construção geométrica para mostrar a construção de triângulos para vocês, a condição de existência. Agora eu vou iniciar por uma ideia algébrica, tá? Ou aritmética, sei lá. A condição de existência de triângulos fala o seguinte, ó. Considera o maior, uma das formas, a mais fácil, que eu verifico, que pode verificar com qualquer um dos lados. Vamos tentar fixar assim, ó, porque faz bastante sentido. O maior dos lados do triângulo, certo? É esse aqui. Se o maior dos lados do triângulo for inferior à soma dos outros dois, tu consegue montar o triângulo, tá? Então esse aqui é o maior lado, 6,5, e esses dois aqui, ó, somados, dá mais do que 6,5? Sim, com certeza, ó, 3 mais 4, só 3 mais 4 dá 7, meio mais meio, daí juntando com 7 dá 8. Né? A soma desses dois aqui, ó, é maior do que o maior dos lados. Então tá, vamos escrever isso. Tá? É que não vai fazer sentido isso que eu vou escrever se os lados forem iguais, por exemplo. Todos os lados forem iguais. Mas se todos os lados forem iguais, o triângulo é equilátero, a gente sabe que o triângulo equilátero existe. Né? Agora, se apenas dois lados forem igual, um igual ao outro, um terceiro eu posso comparar. E digamos que os dois que são iguais são os maiores. Tanto faz, pode pegar qualquer um dos dois como maior. Porque se a soma de dois lados do triângulo superar a medida do maior lado dele, então é possível construir um triângulo com as medidas dadas. Certo? Se a soma de dois lados do triângulo superar a medida do maior lado dele, tá?
Então, claro, tu vai ter que tomar esses dois lados como os supostos menores lados, né? Se isso acontecer, tu consegue construir o triângulo, tá? Anotem isso agora. E agora eu já vou mostrar por que isso aqui acontece, como eu mostrei nas outras aulas. Mas, obviamente, que eu vou mostrar de uma maneira mais rápida agora, né? Mais sucinta. Eu não vou ficar mostrando detalhes como naquelas aulas anteriores eu mostrei, tá? Então, tu pode ir lá no diário de classe e verificar com mais detalhes a parte que fala sobre condições de existência de triângulos. Tá? Vai lá no diário de classe de matemática. Daí tem a aula toda certinha ali que eu expliquei para vocês. E daí a gente vai usar um pouquinho de imaginação aqui porque eu não tenho um compasso imenso, né? Eu, de repente eu podia usar um tripé com um compasso. Fazer um tripé. Eu acho que dá, Só com as medidas, né? Hã? Com as medidas, né? Construir um triângulo com as medidas dadas. Escrevi errado. Com as medidas dadas. Medidas dadas. Mediaradas. Fica um cacofônico. Tá. Pronto aí, Pedro? Sim? Muito bem. Ó, então, o que eu vou mostrar para vocês? Vou mostrar para vocês o seguinte. Vou tentar justificar isso. E vocês podem utilizar esse recurso. Eu acho que na aula anterior eu usei a condição para fazer a condição de existência. Eu peguei um papelzinho assim como unidade de medida e fui colocando no quadro aqui nas linhas, e daí aquela minha unidade de medida representava um centímetro para vocês. Eu consegui construir uma base, tanto variação angular aqui e outro lado aqui, tá? Mas a condição de existência é assim, ó, tá? Vamos tomar o maior lado como base, tá? Digamos que esse lado aqui valha 8, tá? Digamos que esse lado valha 8. Não, vamos usar justamente os do exercício A, tá? Daí vai ficar mais fácil. O problema todo aqui, ó, é que eu não vou parar aqui para construir uma unidade de medida. A gente vai ter que fazer a olho, tá? Então aqui, ó, o maior lado eu coloco como base 6,5 centímetros, tá? Então, 3,5 centímetros passa da metade de 6,5. Sim ou não? Tá? Então, deixa eu ver aqui outra caneta. Sim. 3,5 passa da metade aqui, ó. Vai dar mais ou menos aqui, ó, em cima dessa reta aqui. 3,5. Ok? Todo mundo está entendendo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir meu compasso, certo? Nessa medida de um dos lados agora. Eu coloquei aqui, ó, na linha da minha folha aqui, medi 6,5 centímetros, peguei a régua e tracei aqui, tá? Agora, eu vou pegar a minha régua e medir 3,5 centímetros em cima dessa linha aqui, ok? E abrir o meu compasso, ó, e eu vou abrir o meu compasso nessa medida 3,5. Olha o que eu posso fazer com essa medida 3,5 com o compasso. Ponta seca aqui e ponta do grafite aqui. Eu posso fazer isso aqui, ó, com o meu compasso. Certo? Então, a distância desse ponto aqui, ó, a qualquer um dos pontos vermelhos, vale quanto? Para de escrever agora e presta atenção. Ó, a distância daqui, ó, até aqui, ó, eu marquei 3,5 em cima daquela que era o maior lado, que é 6,5.
Então a distância desse ponto do centro desse vértice aqui, ó, a qualquer um desses pontos em vermelho aqui é de 3,5, certo? A outra medida, não desenho ainda, para aí, presta atenção. A outra medida é de 4,5. 4,5 também vai passar da metade. Claro, eu não vou botar a ponta seca aqui, agora eu boto a ponta seca aqui e 4,5 com certeza passa da metade. Vai dar mais ou menos aqui 4,5. Tá? Vou colocar aqui, ó. Então, opa. Vai dar mais ou menos aqui em cima. Certo? Olha o que eu posso fazer com o meu compasso. Tá? Meu compasso está aqui, ó, na medida certinha, tá? Eu posso fazer isso aqui com o meu compasso. Tá? Supondo que aqui seja 4,5. A distância desse ponto aqui, ó, a qualquer um dos pontos em azul é de 4,5 centímetros. Ok? Então, olha só que coisa interessante. Esse ponto de intersecção aqui, ó, é um ponto em que ele dista 4,5 desse ponto aqui e dista 3,5 desse ponto aqui. Eu consigo formar um triângulo com esses pontos aqui, com essas medidas? Sim. Aqui vai ter... que horrível isso. Aqui, ó, vai ter 3,5 centímetros. E aqui vai ter 4,5 centímetros. Por que eu consigo construir o meu triângulo? Sim, porque a soma desses dois aqui, ó, eles ultrapassam. Se eu somar os dois, vai dar mais do que 6,5. Entendeu? Daí eu consigo com que esses arcos aqui, ó, eles se cruzem. E se eles se cruzarem, eu consigo um ponto distinto fora dessa reta aqui. Agora, já pensou se a soma desses dois aqui dá exatamente isso aqui, ó? O que tu vai conseguir? Que esses arcos aqui, ó, o vermelho e o azul, façam assim, ó. Exatamente em cima dessa reta. Daí tu não consegue 3 pontos para formar um triângulo. Tu vai conseguir 3 pontos num alinhado. Vocês estão entendendo isso? Certo? Então, essa é a justificativa geométrica. Tá? Pegou o maior lado aqui, ó, e tenta fazer braços, arcos com os outros lados. Se esses arcos se cruzarem, significa que a soma desses dois aqui é superior a essa aqui. Agora, se eles só se encostarem, tu vai conseguir pontos em cima dessa reta. E se eles não se encostarem, quer dizer que a soma desses dois lados aqui, ó, é inferior a isso aqui. Daí tu não consegue mesmo o triângulo. Tá? Então tu consegue, com essas medidas 3,5, 4,5 e 6,5, tu consegue construir. O que eu sugiro a vocês? Que em cada item tu usa tu utilize esse método aqui para encontrar. O problema é ali no item B. No item B ele está falando de 90 centímetros. Tu ia precisar de uma folha absurda, tá? E não tem problema. A gente pode fazer esboços, tá? Dizendo que vale 90 centímetros. Da mesma forma que eu fiz esse esboço aqui. Mas o teu esboço tem que ser proporcional. Então, o que é 90 centímetros, tu divide por 10, por exemplo, e faz ele com 9 centímetros. O que é 45 centímetros, faz com 4,5 centímetros. E o outro também com 4,5 centímetros. Daí tu verifica se a soma dos menores supera a medida do maior. Tá? Tenta fazer a construção e verifica se dá ou não dá e responde ali, sim ou não. Tá? No item B, então, tu vai fazer uma redução proporcional ali dos segmentos, porque senão tu não consegue. 90 centímetros numa folha A4 tu não consegue. Certo? Essa é a ideia. No item C, até dá para fazer esse experimento. No item D, tu tem as medidas 10 centímetros, 2 centímetros e 3 centímetros. Tá? Pode fazer tudo isso.
Desculpa, não entendi. É para fazer tipo o desenvolvimento da DE na escola? É melhor, ou até numa folha de ofício, se quiser. Tá? Então dá para usar esse método aqui para construir. E o que eu vou indicar para vocês? Que geometricamente 6,5, que é o maior lado, é inferior, que é isso que a gente precisava, é inferior à soma dos outros dois, 3,5 mais 4,5. Isso aqui é verdade, se verifica, o maior lado é menor que a soma dos outros dois. Ficou esquisito aqui. Vamos botar assim, ok. Isso aqui se verifica, então, no item A, o que ele está dizendo? No item A, tu marca, né? É possível. Tá? É possível. Tá? Daí tu tem que ver no item B, Isabela, presta atenção ali, no item B tu tem medidas 90 centímetros, 45 centímetros e 45 centímetros. Para fazer o desenho não dá em uma folha. Então, se tu quiser fazer um experimento sem utilizar isso aqui, tá? Se tu quiser fazer esse experimento aqui, com medidas, tu pode reduzir em 10 vezes a medida e dizer que aquilo ali é um esboço que vale 90 centímetros. Então, o que é 90 centímetros, 9 centímetros. O que é 45 centímetros, 4,5 centímetros. Tá? Então dá para fazer isso, mas só que bota as representações da mesma forma que eu fiz aqui. Peguei uma medida qualquer, com certeza isso aqui não é 6,5, certo? Mas eu disse, é 6,5. O que faltou para mim aqui é fazer algo proporcional. Tá? Não esqueçam que vocês têm esse recurso de voltar lá na aula de existência, condição de existência de triângulos. Tá? Então essa atividade 13, na página 13, é assim que nós vamos desenvolver. Tá? E daí eu vou deixar para vocês desenvolverem. Deixa eu ver. Tá, eu queria isso aqui. Hoje é sexta, né? Tá, das 10h25. A gente tem 20 minutos ainda de aula, tá? Exercício de número 4. Tá? Posso apagar aqui? Pedro, está conseguindo acompanhar, Pedro? Muito bem. Responda as questões. Sabendo que as medidas de dois lados de um triângulo isósceles são 2 e 3 centímetros. O que é triângulo isósceles? Primeira coisa, o que é triângulo isósceles? Dois lados de mesma medida. Como um triângulo tem 3 lados, no triângulo isósceles, 2 desses 3 lados têm a mesma medida. Tá? Então, ou os lados que têm a mesma medida é de 2 centímetros, ou os lados que têm a mesma medida é de 3 centímetros. Até agora, o que a gente leu. Tá? Que provavelmente a gente vai ter que ver condições de existência, se existe, né? Ou alguma restrição que me diga qual lado tem a mesma medida no próprio exemplo. Eu nem li e fiz questão de não ler aqui, só para dizer o que a gente já tem em mente. Eu li até aqui isósceles, tem que perguntar para vocês, o que significa isso? Dois lados de mesma medida. Então, ou esse lado é o lado repetido, né, de mesma medida, ou esse aqui. Tá? Então tá. Quais são as possíveis medidas do terceiro lado? Isso aqui também é construção, pode ser a construção do triângulo. Será que eu consigo o triângulo?
Vamos supor um triângulo isósceles. Esse lado é igual a esse. O que eu ganho? Eu ganho que esse ângulo aqui, ó, que é o oposto a este lado, tem a mesma medida que esse aqui, tá? Então eu vou botar pontos aqui, ó, para eu conseguir me comunicar com vocês. A, B e C, né? O que eu observo? Que o lado AB é congruente, isso significa que eles têm a mesma medida. O lado AB é congruente ao lado BC. Todo mundo? Não. Era só para ver se vocês estavam ligados. Com certeza, deve ser tipo vestibular. Tipo vestibular, tá? Girando. O AB, então me fala ali. O AB, né? O AB. É congruente com AC. O AC é congruente ao AC. Olha só o que eu vou falar aqui, ó, também, ó. O que eu estou falando? Que o ângulo em B, que é o lado oposto ao AC, tá? É congruente, ou seja, tem a mesma medida que o ângulo no C, no vértice C, que é oposto ao lado AB. Certo? Os lados de mesma medida possuem ângulos opostos de mesma medida, ângulos respectivos opostos, né? De mesma medida. Isso aqui tudo eu posso dizer. Tá, então tá. Vamos supor então. Deixa eu ver. Olha só o que eu vou supor. Eu vou dizer. Eu tenho 3 lados. Então tá. Eu vou colocar os 2 primeiros de mesma medida. Quem é o primeiro lado de mesma medida? A B. Depois o outro lado, o AC. E depois, deixa eu ver. Vou pensar o que é que eu queria agora. Quais são as possíveis medidas do terceiro lado? Ah tá. A B e a C mesma medida. Ah tá, então eu quero saber o BC, certo? Então aqui eu quero saber condição de existência. Olha só a tabelinha que eu estou colocando aqui, ó. Tá? Isso aqui é a condição de existência. Tá? CE é a condição de existência. Então tá, então a gente vai supor. Tá? Então, sempre a B e a C, ó, a B e a C são a mesma medida, certo? Sempre. Então se a B tiver valendo 2, a C vai valer quanto? 2, porque tem a mesma medida. E o BC automaticamente tem que ser 3. Tá? Então, condição de existência. Maior dos lados, 3, é inferior à soma dos outros 2. Sim ou não? Sim. Tá? Eu consigo botar uma base 3, um lado 2 que supera a metade de 3, outro lado 2 que supera a metade de 3, e eu vou conseguir arcos que se cruzem assim, né? Não que se tangenciam. Tá bem? Então, ó, é possível eu formar esse triângulo aqui, ó, de lado 2, lado 2 e lado 3. Tá? Então, 3 é uma possibilidade para esse lado ali. Agora vamos supor que o AB vale a 3. Se o AB vale 3, o AC vale quanto? 3. E daí o BC tem que valer 2. O maior, nesse caso aqui, o maior dos lados pode ser o 3. Qualquer um desses dois aqui. Pensa 3 como. Vamos imaginar isso vamos fazer vamos imaginar geometricamente isso. Isso, eu estou pegando 3 como base, os outros lados, um vale 2 e outro vale 3. Tá? Um vale 2 e outro vale 3. Ó.
eles vão se cruzar ou não. Os arcos 2 e 3 vão se cruzar aqui, ó, em cima dessa base 3? Sim ou não? Eu não estou sentindo muita firmeza na condição de existência. Tá? Tu tem uma base 3, aqui, ó. Uma base 3. Aqui, um dos lados vale 3 também. Tá? E daí tu tem que... Um dos lados vale 3 e o outro dos lados vale 2. A questão é... Deixa eu tirar isso aqui, ó, porque a gente não sabe. A questão é se eles vão se cruzar ou não. Se tu rebate o 2 aqui em cima, ele passa da metade do 3. Se tu coloca, nem é questão de passar da metade, é questão de saber se tu tem um intervalo comum entre o 3 e o 2 aqui, ó, aqui em cima do 3. Tu vai ter o 3 e o 2 vão estar assim, um encostando no outro, vão estar separados um do outro, ou vai ter uma região em comum entre os dois? Vai ter uma região comum entre os dois. Claro, porque a base é 3, se tu somar 2 com 3 dá 5, significa que eles vão ter que se interseccionar aqui embaixo. E se eles se interseccionam aqui embaixo, quando tu fizer assim, ó, tu consegue ver que tu tem consegue ver que tu tem uma intersecção lá em cima, certo? Agora, se tu somar 3 com 2 em cima do 3 e eles só se encostarem aqui em cima da linha, tu não vai conseguir a intersecção deles. E pior se eles estiverem separados. Vocês estão conseguindo entender? Então, por isso, ó, que a soma desse com esse é tão importante, porque projetar o 3 e o 2 em cima dessa maior base aqui, ó, vai formar uma região comum entre o 3 e entre esses segmentos 3 e 2. Daí tu consegue subir um telhadinho assim, e daí tu monta o teu triângulo. Tá bem? Travou o motor? Vai. Tá. Então, 3 é inferior à soma de 3 mais 2. Então, tu consegue aqui, é possível, tá? O terceiro lado pode ser 3 e o terceiro lado pode ser 2 também, tá? Então, isso aqui pode tomar B como terceiro lado aqui, né? Ou, aqui, ó, terceiro lado. Tá? Pode ser 3, pode ser 2, com certeza. Então, tem que associar isso às condições de existência. Tá? Então, resposta aqui, possibilidades. É possível, então, formar triângulos isósceles de duas formas. Tá? Os lados que são iguais medem 3, ou os lados que são iguais medem 2. Bom seria eu mostrar para vocês num software geométrico, né? Tem o GeoGebra. O problema para mim aqui, ó, mostrar isso para vocês aqui, é o acesso pelo iPad. E daí fica difícil de fazer os detalhes. Eu não sei ainda como fazer o acesso pelo iPad ali. É difícil usar o dedo, eu prefiro usar mouse ou o teclado ali para montar os desenhos. Mas a gente vai ter oportunidades ainda de montar esses desenhos ali no GeoGebra. Daí tudo isso que eu estou construindo aqui, fazendo um desenho à mão ali, dá para fazer com um recurso computacional bem legal.
Dá para simular daí o compasso de uma forma mais prática. Tá? Muito bem, certo? No item B, deixa eu congelar aqui. Ó, as medidas de dois lados de um triângulo escaleno, mesma coisa, tá? Ó, só que agora é escaleno. O que significa escaleno no item B? Escaleno é que não há lado com dois. Os lados, os três lados, nenhum não possui lados congruentes, tá? Todos os lados são diferentes um do outro. Então ele bota ali, ó. São 7 e 3. Quais são as possíveis medidas do outro lado, sabendo que elas são menores que 8 centímetros e correspondem a um número natural. Então, menores do que 8 centímetros e correspondem a um número natural. Pode fazer uma tabela dessas aqui, tá? Com os lados, todos eles diferentes. E quais são as possibilidades que tu tem que verificar? Números naturais menores do que 8. Tá? Então, triângulo escaleno, todos os lados diferentes. Tá? Então, tu vai ter que verificar a condição de existência para as seguintes situações. Ó. Triângulo escaleno. Né? Lados menores do que 8. Vamos lá. Ó, a gente faz um esboço de um triângulo aqui. Horrível. Que horrível. Tá. Agora eu faço assim. 5 minutos para nossa aula terminar. Vamos lá. Coloco o A, o B e o C. O que eu sei do meu triângulo escaleno? Que nenhum lado tem a mesma medida que o outro. Eu posso fazer até assim. Ó. Esse aqui mede traço, esse aqui 2 traços e esse aqui 3 traços. Tá? Só para identificar que cada um tem medidas diferentes ali. A, B e C. Então, o que eu tenho? Os lados AB, AC e eu tenho o lado BC. Tá? E o que eu tenho que botar? Condição de existência. Para todas as possibilidades. Tá? Um lado vale qual mesmo? 7, 3. Um lado vale 7. Pode ser o AB valendo 7?